Bom dia, então, a todos. Meu currículo está atrasado, né? Aqui não, provavelmente faz tanto tempo que a gente colocou à disposição, tem algumas coisas que estão um pouquinho diferentes, mas isso é absolutamente natural. Mas a primeira notícia que eu tenho que dizer para vocês é que talvez seja a última turma eu dar aula. Acabei de protocolar 21 anos de UFT, protocolei não, despachei no CI meu pedido de aposentadoria. Está na hora, né? Quando fizeram um levantamento, fiquei, como dizem os jovens hoje, né? Fiquei chocada. 42 anos, 8 meses e 29 dias efetivamente trabalhados. Eu disse, tem alguma coisa errada nisso, né? Eu ainda não consigo me dar conta que tenho muito mais do que 60. Mas, enfim, estou fazendo essa brincadeira inicial para dizer para vocês também que eu estou ruim hoje. Vocês não estão me conhecendo, acho que não vejo nenhuma carinha aqui, exceto da professora, que continua sendo professora, porque sempre chamei assim, como ex-aluno meu, porque eu sou muito vibrante. Mas hoje, gente, eu estou num processo assim de labirintite, então eu estou me segurando. Eu vou tentar me comportar, não é? Minha família queria me passar primeiro pelo sal, eu disse, não, se eu for para o sal, eles não me liberam, então eu vou ficar aqui com vocês hoje. E eu vou tentar ficar de pé, que é o meu normal, porque coisa de professor, não conseguimos falar. Professora, muito obrigada, viu, por hoje. Doutora Vera Nilva vai fazer cumprir uma função social muito importante para o nosso programa de mestrado em prestação jurisdicional e direitos humanos. Nós estamos recebendo a dirigência da CAPES, uma dirigência que resulta de uma promoção nossa, não é? Mas que deveria ter acontecido em 2022, está acontecendo agora. E ela dará entrevista como ex-aluna nossa. Então, nós temos grande expectativa e eu, sinceramente, agradeço muito pela UFT. Obrigada. Então, voltando, não é? Vou tentar suplantar esta minha deficiência de hoje, não é? E a segunda é tentar me habituar com essa sala desse jeito. Assim, vocês estão muito habituados, mas eu gosto de uma sala um pouco diferente, mas nós não vamos mexer nessa conformação, tá bom? Monique apresentou a proposta da nossa disciplina de um jeito muito afinado com efetivamente o que eu pretendo fazer com vocês. Nós temos que ponderar uma questão, que é que, de fato, nós vamos ter uma imersão no assunto metodologia da pesquisa não mais do que 12 horas, não é? Que é esse nosso encontro. Eu acabei de dizer para vocês, então, quando falo que há 42 anos eu trabalho, há 42 anos eu sou professora na universidade. Não é? Então, não, 42 não, 37 de universidade. Há 37 anos eu faço pesquisa e eu ainda não sei nada, não é? Mas essa é a grande virtude, e desejo a vocês todos uma vida muito longa para poderem aprender durante a vida toda, não é? Quando eu comecei a fazer pesquisa na minha primeira graduação, lá na década de 1970, por aí, 70 e poucos, ninguém podia, a gente não supunha a possibilidade, ninguém cogitava a possibilidade de fazer pesquisa qualitativa. Tudo eram números, os números eram que era verdade, não é? A gente quantificava tudo e a partir das quantidades a gente generalizava. Eu sou também de uma geração, para falar os benefícios, isso eu estou querendo dizer, o quanto é vantajoso vocês estarem vivendo este momento histórico, não é? De que para fazer um mestrado, o meu mestrado durou 6 anos. Por que durou 6 anos? Porque os professores eram outros, porque a proposta era outra, porque a iniciação à pesquisa era diferente, porque os alunos eram menos preparados, nada disso, não é? As tecnologias que existiam eram muito diferentes daquelas que existem na atualidade, não é?
para fazer uma pesquisa que precisasse aprovação do Comitê de Ética. Eram algumas universidades brasileiras que tinham Comitê de Ética em pesquisa, e como havia uma sobrecarga de trabalhos, a gente vivia um tempo histórico na década de 70 em que as universidades públicas ofereciam somente cursos em turno diurno, não é? Então, os professores também tinham uma carga de trabalho muito diferente, com os recursos também diferentes, e a gente encaminhava os processos para as universidades federais pelo correio, carta registrada, e ficava esperando uma resposta, não é, de alguém da universidade que iria avaliar teu projeto e aprovar o projeto, não é? Eu sei que o meu processo demorou um bocado, foi rejeitado por 2 universidades e foi aprovado pela Universidade Federal do Acre, 3 anos depois de eu iniciar o programa. Né? Então, os tempos eram outros. Hoje, a gente tem isso, não é, aqui, nos recursos, no celular que está na mão da gente, quer dizer, um processo de agilidade em termos de comunicação. Então, 12 horas pode ser um tempo muito pequeno, se a gente não aproveitar bem este tempo, assim como 6 anos pode ser um tempo demasiado curto, se eu também não souber planejar. Tudo bom? Se a gente não souber planejar e utilizar bem desse tempo. De modo que eu quero dizer, então, para vocês que eu vou tentar ser o mais objetiva possível, o que é um esforço grande que eu tenho que fazer também, não é? Mas de instrumentalizá-los naquilo que for possível dentro desse tempo, com aquela meta que foi estabelecida, não é? De que deixá-los, se vocês não estão, estou supondo, não é, que estejam não preocupados, não, mas ocupados em fazer uma definição do seu produto final e da sua pesquisa final, não é? Quando vocês fizeram matrícula neste processo de formação, tinham alguma intenção, alguma motivação, e é esta que vai ter que ser revelada no momento de fazer a vossa escrita, não é? Não inventem alguma coisa que não esteja no nível da motivação de vocês, porque a motivação é o elemento que mais nos impulsiona para sermos produtivos, proativos, não é? E garantirmos nossos níveis de satisfação em termos de trabalho, ok? Então, metodologia da pesquisa é tudo muito diferente do que vocês vão ver aqui, não é? É uma vida que a gente pode aprender, e ela vai resultar do processo de aproximação de vocês ao longo das dificuldades, dos problemas mesmo, porque essa é a primeira ideia que a gente precisa ter em termos de pesquisa. Não existe pesquisa sem problema, não é? Então, nossa disciplina vai começar com isso, não é, com a formulação de problemas. Vou compensar, uma coisa que eu adoro fazer é saber quem vocês são, porque vocês estão aqui, essas coisas todas não cabem nesse tempo, não é? O nome de vocês, eu sou ruim, eu tenho uma filha Isadora e uma Isabela, eu continuo chamando Isadora e Isabela, que é para acertar, alguém vai olhar, não é? Consigo ser pior do que meu pai, então eu sou já ruim para nomes, eu preciso que vocês compensem, por favor, escrevendo nesse crachá que vai rodar agora com vocês, e escrevendo, de preferência, com o pincel, e bem grande para compensar a minha idade e a minha deficiência visual. Assim como o Tâmara colocou bem grande, eu consigo enxergar bem. Então, escrevam ali. Eu preciso colocar o crachá, vocês vão lembrar. O nome mais lindo do mundo é o meu, então vocês não esqueçam, por favor, é Patrícia mesmo. Aqui. Aqui. Então, vamos passando. Nós estaremos juntos hoje, a partir de agora, não é? De agora em pouco, até às 12 horas, depois das 14 às 18, e amanhã, das 9 horas, pontualmente, com o quórum que tivermos, porque amanhã é o segundo dia. Se tiver um, eu começo com um, não é? E vocês não vão ficar aborrecidos comigo, porque daí a gente aproveita, e no máximo até às 22 horas. Ops, até às 14. Até às 14. É isso, né? Tá bom, eu estou fazendo o dever de casa direitinho, então.
até às 14, dia 24 e dia 25 de maio. Nosso planejamento, não é? Eu queria que vocês tivessem em mente o seguinte: quando a gente faz pesquisa, isso é didático, tá? Isso é coisa de professor, porque na vida real não funciona exatamente assim. Mas vocês têm que pensar em termos de pesquisa, que a gente tem um movimento que envolve assim, uma fase de preparação, que é a fase de planejamento, e depois nós passamos para uma fase de realização da pesquisa e uma fase de produção de resultados. Eu dei esses nomes genéricos de propósito porque eles estão mais próximos da nossa, do nosso processo de produção de qualquer coisa, não é? A metodologia de produção, de produzir qualquer coisa, envolve mais ou menos essas fases. Só um pouquinho, gente. Não estou conseguindo falar com o aparelho. Minha dentista que me perdoe, mas ela, não é? Vocês não precisam contar para ela que eu vou ficar 2 dias sem. Não, prometem, né? Ninguém conta para ela. Então, assim, quando vocês vão preparar, quem gosta de cozinhar aqui? Eu amo cozinhar também, mais ou menos. Mas, enfim, quanto menos preparado para esta habilidade, para esta técnica, não é? Mais a gente se assenta, a gente mais procura ajuda externa, não é? Hoje em dia nos vídeos, antigamente nos livros de receita, e de modo permanente naquela pessoa que a gente ama e sabe cozinhar. Não é? Independente das novas tecnologias, se a gente sabe que alguém sabe cozinhar, a gente pede apoio. E este processo de produção de qualquer, seja um mingau de aveia que vocês vão produzir, até um prato muito sofisticado, não é, que eu gosto bastante, embora seja absolutamente simples de fazer, lulas, não é? Existe uma técnica para fazer e existe uma fase de preparo, tudo, não é? Uma fase de preparo que na cozinha a gente chama de mise en place, e existe uma fase de execução, a de preparação, de domínio daquelas técnicas específicas para fazer o preparo adequado para o prato. A técnica mais, digamos assim, mais genericamente, não é possível preparar nada sem uma técnica de cocção, e isso vai gerar um determinado resultado. E esse resultado vai ser apreciado por alguém, nem que seja vocês mesmos, não é? Nem que seja a gente mesmo. Um mingauzinho de aveia pode ser comido por nós de manhã cedo, com todo capricho, ou de tardezinha, de noite, ou seja, alguém vai apreciar. Então, este movimento de preparo, de execução e de produção de resultados é exatamente o mesmo movimento de qualquer atividade de natureza técnica. Se vocês estivessem diante de um filósofo dando metodologia da pesquisa, ele ia falar sobre a evolução do processo de produção do conhecimento, não é? Dos diferentes movimentos intelectuais e metodológicos que resultaram a chegada nossa no momento em que nós estamos hoje, que se aproxima muito dos valores da complexidade, da interdisciplinariedade, seria uma abordagem de natureza filosófica. Entretanto, eu fiz uma opção, porque esse conhecimento pode ser absorvido por vocês a partir de leituras. E, às vezes, a técnica vai exigir, às vezes não, a técnica exige a aplicação. Como a aplicação não será a ambiência nossa própria, eu, pelo menos, vou ilustrar e instrumentalizá-los para que vocês possam fazer isso com o vosso orientador. Tá bem? Então, a minha opção é metodologia da pesquisa numa perspectiva instrumental. Feito? O que é que nós vamos ver, então? Vamos começar no dia de hoje, agora, já, pelo problema da pesquisa, não é? Primeira afirmativa eu já fiz, não existe pesquisa sem problema. Às vezes a gente tem objetivo e não tem um problema, mas aí a gente transforma esse objetivo em problema. Nós vamos tratar dos objetivos da pesquisa e vocês vão ver uma coisa que vai se repetir nos 3 momentos, não é? Nessas 3 fases que referi para vocês, que é a relação vossa com um orientador.
Se não tiverem um orientador ainda, não é, arranjem um orientador. Não é, escolham essa pessoa entre o repertório de professores que serão professores de vocês, ou segundo a orientação de Michele, esqueci de perguntar isso, pode ser que estejam abertos a receberem orientadores de outras instituições que não tenham feito parte do processo do corpo docente. Enfim, sigam as regras da casa para essa questão, mas escolham um orientador. Tem uma brincadeira que eu faço dizendo assim, não é? Segura na mão de Deus e vai, do orientador e vai, não é? É esta criatura que vocês precisam, criatura no bom sentido, né? Não no sentido nordestino, mas como ser criado por Deus, não é? Segurem na mão dele e sigam as instruções, não tem nada mais prático do que isso. Nós vamos verificar daqui a pouco que existe uma técnica, inclusive um nome que se dá para isso, não é? Para esta avaliação que o próprio orientador faz. Mas aqui o planejamento e a execução, o burilamento das primeiras ideias de vocês, se puderem ser feitas com o orientador, já está de muito bom caminho. E as questões de ética na pesquisa, considerando 2 instrumentos que vou colocar para vocês. Vocês vão dizer assim, nossos projetos não vão passar pelo comitê de ética, não precisa passar pelo comitê de ética, não é? Desde que nós, pesquisadores, tenhamos uma postura ética. Então, independente de passar pelo comitê de ética, 2 documentos, se forem tratar com dados, uma pesquisa de natureza empírica com pessoas, vocês precisam saber os elementos mínimos a serem considerados num termo de consentimento livre, esclarecido e a justificativa para isso. E se forem utilizar dados da base de dados que vocês mesmos, enquanto servidores, podem acessar, desde que não sejam abertos para o público em geral, vocês precisam usar um termo de consentimento para uso de dados. Não é? Esta é uma postura de responsabilidade que o pesquisador precisa ter, então vou mostrar isso para vocês também. A segunda fase, na realização da pesquisa, eu levei em consideração, vou fazer para vocês o que lá em pedagogia a gente diz, vou fazer a minha metacognição para vocês. O que eu pensei quando eu defini este roteiro? Talvez vocês sejam como a Cíntia, que faz tudo antes do tempo. Está tudo planejado para o futuro, sabe fazer, tá tudo assim, tudo organizadinho. Não é se bobear, daqui a pouco ela está com um artigo até pronto, a pesquisa já encaminhada e tudo mais. Para estas pessoas, não é, conhecer métodos de pesquisa misto, enfim, de triangulação de dados e tudo mais, pode ser interessante, porque tem 1 ano e meio pela frente para terminar o curso, e aí dá para aplicar multimétodos. Se vocês forem que nem Patrícia, que está sempre fazendo 200 coisas ao mesmo tempo e esquece do tempo, e daqui a pouco faltam uma semana para o prazo encerrar, a Michele mandou a última mensagem para vocês dizendo assim, pessoas, não é? No sábado que vem, até às 23h50 é o momento para fazer a postagem do artigo. Faz revisão sistemática de literatura e segue 12 passos para produzir um artigo em uma semana. Dá, vou ensinar para vocês, ela não está ouvindo, não é? Cíntia também não vai gostar de saber disso. Vocês não vão contar para o orientador de vocês, mas dá para fazer. Eu já fiz. Fiz e foi bem avaliado. Então, na pós-graduação que a gente fez junto, viu, Cíntia? Nós fizemos combate à corrupção juntos, não foi? Pois é, foi um artigo desses, assim, que foi desse final de semana. E tem uma porção de coisas que acontecem aí no meio, não é? Que são outros métodos, que são os métodos que são... Isso, vocês sabem que eu estou exagerando, né, gente? Não é exatamente assim, mas é bem parecido com isso. Um modo correto de fazer isso a longo prazo, com acompanhamento de um coordenador, de um orientador e tudo mais. Então, a fase da realização, nós vamos tratar sobre esses 3 aspectos. E a fase da produção dos resultados.
A fase da apreciação, da produção do conhecimento científico, não cabe a nós, não é? Por mais que a gente goste de fazer pesquisa, que a gente goste de um determinado tema, quem aprecia os resultados do nosso trabalho não somos nós, não é? São nossos pares, quando nós efetivamente somos pesquisadores, não é? A gente precisa da anuência e do reconhecimento dos pares, não é? É o meu colega, meu concorrente, na verdade, às vezes, o meu algoz para fazer avaliação sobre a qualidade daquilo que eu estou produzindo. E esta é a principal característica da pesquisa, a capacidade, quer dizer, ela só é pesquisa se esse conhecimento pode ser refutado, não é? Então, se ele pode ser e deve ser questionado, senão é tudo menos pesquisa e menos produção de conhecimento. Não é? Dar opinião não vale para pesquisa. Opinião é para hobby, não é para pesquisa, não. A gente tem que ter evidências e produzir resultados que sejam capazes de serem replicados pelos nossos pares e criticados por todos. Então, a produção de resultados precisa ser ajustada em termos de linguagem, e esta é uma característica, é um desafio que eu tenho há 11 anos no mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, que é o único mestrado onde eu trabalho. Não existe profissão que deforme, no sentido positivo, tá? Que deforme mais do que o exercício do direito, e todas as profissões vinculadas ao direito, não é? Vocês, não posso colocar nós, porque eu só sou formada em direito, não é? Mas vocês que labutam têm uma linguagem que é muito própria, não é? As outras áreas foram se aproximando de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais direta, mas essa não é uma característica da linguagem utilizada em todo o sistema de justiça. Então, este é um desafio a ser vencido, porque a linguagem científica tem características que lhe são próprias. E é o que é muito trabalhoso quando a gente vai fazer revisão, porque essa é uma parte da minha vida que eu também ganho dinheiro, não é? Então, é transformar os trabalhos técnicos e as pesquisas muito bem feitas na área de direito, mas que não tem um ajuste em termos de linguagem. Então, são recomendações de natureza técnica que nós vamos fazer, não é? A redação do trabalho. A elaboração de referências que hoje podem ser feitas utilizando as inteligências artificiais. Quem usa aqui habitualmente já o ChatGPT ou o equivalente? Dá para usar tranquilo, desde que deem a ordem adequada, não é? E façam um prompt de modo adequado também, não é? Porque outro dia um aluno disse assim: mas professora, eu fiz, eu disse assim, mas tu disse para ele que tu queria na 6023 de 2018? Não, eu disse, bom, então ela vai fazer o que quiser para ti, então tem que dar a ordem adequada. Por exemplo, se você quer uma coisa, um assunto, está dentro de um artigo ou de um livro, fica mais fácil para você achar uma correlação, porque você alimenta ele com a informação que você precisa e pede os pontos que você quer, e daí ajuda a facilitar. E inclusive para fazer as citações, não é? Quando a gente faz este primeiro aspecto aqui que falei da redação, não estou enxergando, mas na linguagem científica, não é? Esse também é um cacuete da justiça, de todos os trabalhadores da justiça, e por força da necessidade mesmo do trabalho técnico, é de fazer citações excessivamente longas, não é? Um texto científico, uma citação tem que ter no máximo 6 linhas.
Não é? Se a gente não dá conta de fazer uma citação direta em 6 linhas, põe no chat e ele vai fazer para ti uma citação indireta, uma paráfrase, e está tudo resolvido. Então, quando digo que é possível fazer um artigo em 6 dias, é possível sim, é uma questão, hoje é possível, não é? Porque está tudo muito disponível em termos de dados. Isso não é possível se nós formos trabalhar com pesquisa empírica. Aí é diferente, não é? A coleta de dados, a sistematização desses dados agiliza muito tempo, mas o tempo não se reduz tanto assim. As citações, que isso é bem rápido também, volto a falar sobre, não é, o recurso de autoridade que a gente vai utilizar, que é o orientador quem nos dá, não é? O trabalho que vocês estão fazendo tem que ser em coautoria com ele, e esse coautor, além de acrescer a autoridade que ele já adquiriu pela competência ou pela qualificação que ele estabeleceu, é também a pessoa que vai e deve fazer a revisão dos trabalhos da produção que vocês estão fazendo. Então, ele deve participar do processo de elaboração, vocês vão submeter para ele uma ideia inicial, um anteprojeto, ele valida, não é? Ou altera, vocês executam, e esse processo de comunicação deve acontecer ao longo de algum tempo, não é? Se for aquela semana, mais rápido, mas se for 1 ano e 6 meses, melhor. Feito, a nossa sistemática de avaliação é uma praticagem, é a aplicação a partir de um modelo de um anteprojeto na forma de um artigo que vocês vão fazer aqui em sala de aula mesmo. Ninguém precisa levar dever de casa. Não é? Vai acontecer no dia de amanhã, é razoável vocês fazerem isso. Alguma pergunta? Não? Tá bem, seguimos então. O desenho da pesquisa científica. O que é uma pesquisa científica, então? É processo sistemático, não é? Toda e qualquer pesquisa é um processo sistemático, envolve um desenho que a gente faz. Este desenho, não existe um certo ou um errado, né? Se vocês querem agora numa linguagem simples, né? Estou utilizando linguagem simples. Se quiserem fazer uma pesquisa cujos números, a frequência, então será um valor importante, não é? Ou um argumento importante. Vocês estão diante de uma pesquisa quantitativa e vão utilizar uma abordagem que justifique esta vontade que vocês têm, ou esta condição que vocês têm, a partir de um conjunto teórico, metodológico, que vai ter seus alicerces na pedagogia que é própria, nos procedimentos sistemáticos que são próprios de abordagens positivistas. Se ao contrário disso, e é contrário mesmo, não é? São as condições sociais. Se é a crítica a um determinado status, uma determinada condição, que é o que está pegando como valor para vocês, as abordagens de natureza crítica é que precisarão ser adotadas. Não só a abordagem teórica, mas as metodologias próprias desta perspectiva teórico-metodológica. E os procedimentos, então, nem número precisa aparecer. E os procedimentos são outros, e nós vamos trabalhar com categorias de análise. Vamos analisar o fenômeno a partir das categorias. E quais são essas categorias? A categoria que vocês escolherem, não é, que estará de acordo com o autor crítico que vocês adotarem, ou com a teoria crítica que utilizarem, ou então com um valor específico que vocês tenham relevado, não é? Tenham dado relevo. Se estiverem diante de uma pesquisa que envolve, por exemplo, equidade, gênero, alguma coisa assim, vocês podem utilizar a perspectiva feminista, e ainda assim, dentro da perspectiva feminista, um rol imenso de sujeitos, não é, que vão apresentar essas categorias para vocês. Se vocês, diferente disso, não querem adotar uma perspectiva de natureza crítica, vocês podem analisar
uma teoria ou utilizar um argumento, um desenho de pesquisa que estará mais próximo da valoração da tua própria subjetividade. As abordagens fenomenológicas envolvem fundamentalmente, sopesam fundamentalmente a minha condição, a minha perspectiva enquanto pesquisador. Então, se Camille tem um determinado valor, não é, que quer utilizar como parâmetro para analisar um fenômeno social, não é, uma política pública, a partir de um valor que tu tens pessoalmente, a tua intersubjetividade tem este valor. Por exemplo, a fenomenologia do cuidar, se essa dimensão do cuidar for uma coisa importante para ti, tu podes adotar uma perspectiva fenomenológica. Por quê? Todas as perspectivas fenomenológicas respeitam, valorizam o mundo da vida do intérprete. Então, não é uma pesquisa para fora, é a capacidade do pesquisador que avalia o fenômeno, mas eu tenho que externalizar isso. É uma opinião fundamentada num determinado método. Se esse método fenomenológico for de perspectiva existencial, ele tem algumas ferramentas. Se ele for de uma perspectiva hermenêutica, ele terá um outro conjunto de ferramentas e técnicas para ser utilizado. Vejam que só nessas três perspectivas que eu trouxe para vocês, genericamente, o positivismo, o materialismo histórico dialético ou a teoria crítica e a fenomenologia, nós temos um universo de pelo menos algumas centenas de anos para aprender. Então, não é possível que a gente diga que um professor de metodologia nos ensine a fazer pesquisa. Pesquisa é algo que a gente apreende fazendo. A gente instaura uma determinada condição. Em educação, existe uma diferença entre aprender e instaurar competência. Porque aprender pode acontecer aqui. É um conjunto de informações, de transmissões de conhecimento, de uma interface com uma fonte de comunicação bastante direcionada. E a instauração de uma competência, que é aquilo que precisa em termos de pesquisa, ela é resultada de conhecimento aliada com desenvolvimento, quando o corpo inteiro se envolve neste processo, e produção de um determinado produto, um determinado resultado. Alguém é competente em termos educacionais quando ele coloca à prova aquele conjunto de conhecimentos e habilidades. E isso não acontece assim. Isso acontece com o resultado do mundo da vida mesmo. A gente precisa ser experienciado, a gente tem que viver isso. Então, para dizer para vocês que nós sempre somos neófitos em termos de pesquisa. Por mais que a gente adore o nosso orientador, não é, ele será bom, provavelmente. Ela me confessou que é apaixonada por uma orientadora dela do mestrado. Ela é boa em algumas coisas, mas não vai ser boa em tudo em termos de pesquisa. E a gente vai se tornando melhor com o tempo, não é? Então, por isso muitos de nós saímos da academia na condição de docentes, mas continuamos vinculados, não é, às universidades para continuar fazendo aquilo que a gente efetivamente gosta, porque não existe nada mais prazeroso do que fazer pesquisa. Se vocês forem mordidos por esse bichinho, se ultrapassarem este limite da disciplina, não é, estão fadados a terem este vício para o resto da vida. Não é, e vira vício mesmo, é atitude. A gente vai olhar o fenômeno na sua perspectiva, destrinchando, prevendo a aplicação do método científico. E aí, quando a gente diz método científico, nós não falamos do método científico estritamente clássico, descrito de modo simplificado, como está aqui, não é? Que é questionar-se como a formulação do problema frente a uma determinada realidade, pesquisar esta realidade, tomando... Gente, não precisa guardar na memória do celular de vocês, esse material já está postado lá no Classroom.
E aí, então, a gente pesquisa. Não é o pesquisar no sentido de fazer a investigação, de ir atrás, estabelecendo hipóteses. Essa hipótese é uma resposta prévia, não é? Eu acho que é tal coisa. Isso é uma hipótese, não precisa ficar dando nome bonito para isso, mas é a resposta prévia para responder àquele problema. E aí a gente experimenta, mas sempre tem experimentação. Mesmo em pesquisa teórica tem experimentação? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Como seria uma experimentação numa pesquisa teórica? Dá para aplicar o método científico sem a experimentação? Não é possível. Mesmo quando eu trabalho com pesquisa teórica, eu experimento a melhor resposta. Não é? Quando vocês se aproximam de referências bibliográficas, quando vocês vão procurar campos teóricos para dar resposta àquela pergunta de vocês, dependendo do método, se for dedutivo ou indutivo que estão utilizando, a gente está fazendo experimentações. Não é? Então, a experimentação também acontece no âmbito teórico. A gente submete, então, as respostas de natureza teórica ou, então, o levantamento de dados que a gente fez para a experimentação, chega a determinados resultados, esse resultado a gente refuta ou confirma a hipótese, ela foi falsa ou verdadeira, ou seja, aquela resposta prévia que estou dando, que dei, vai ser confirmada ou não, vou publicar os resultados. É possível fazer pesquisa sem publicar? Não. Né? Se eu não publico os resultados de uma pesquisa, a pesquisa não existe. Não é? Ela é pré-condição para se fazer pesquisa, é ter um problema, resolver este problema e tornar público o resultado deste problema. Não é? Mesmo que o resultado desse problema seja a apresentação à banca. Ainda assim é socialização dos resultados. Não é? E aqui, aí a gente vai pensar a respeito disso, claro, uma linguagem simples, girando fazendo este movimento outra vez. Como é que eu digo com relação a isso? Vocês estão fazendo um programa que trata de políticas públicas, não é isso? As políticas públicas afeta que não dá para fazer uma pergunta específica sobre isso, ninguém está fazendo física pura, não é? É um campo de conhecimento, é um campo de problemas que é das ciências sociais, certo? Se é das ciências sociais, existe um outro elemento a ser considerado neste contexto, de que os problemas sociais são sempre complexos. Complexo é o mesmo que difícil? Não. Por quê? Eu posso ter um problema simples que é muito difícil e posso ter, não é, uma situação que é muito complexa. A diferença está em termos de variáveis que estão envolvidas nesta minha questão. Então, assim, não é possível se falar de políticas públicas e dizer que a coisa é simples, porque ela é, por natureza, complexa, não é? São inúmeras variáveis. Vocês tiveram um módulo introdutório que deve ter sido difícil pra caramba, não é? Quando a gente se dá conta da complexidade de que tudo isso envolve. Envolve gente, envolve recursos, envolve questões de natureza ambiental, envolve valores, envolve questões de natureza filosófica, envolve a possibilidade de execução mesmo, as dificuldades de natureza financeira, e seja lá tudo que for. Então, estas variáveis todas, não é? Quando a gente vai produzir conhecimento, nós podemos separá-las, não é? E é normalmente isso que a gente faz, que é para estabelecer um corte, fazer uma delimitação temática, ou nós podemos trabalhar disso de modo abrangente, o que a gente não recomenda. Pesquisa não é algo que possa ser conduzida sem clara delimitação. Então, a delimitação de uma temática, até para a formulação do problema,
é fundamental. Em políticas públicas, mais ainda. Não é? Então, esse é um pensamento sistemático que vocês já precisam implementar. Sobre o que é que vocês querem tratar, não pode ser tão grande, não é? Saneamento básico, é muito, muito amplo. O que de saneamento básico? Qual é o problema específico? É financiamento? É vulnerabilidade? É pobreza? É saúde? Algum recorte precisa ser feito. Isso também está envolvido, isso aqui não é para a nossa disciplina, mas vocês vão encontrar um determinado link nesse slide que diz respeito à forma como a gente classifica as ciências no Brasil hoje. Quem faz isso é a CAPES, o CNPq, melhor dizendo, a estratégia que a gente utiliza. De que ano é teu curso de Direito, Cíntia? Quando tu saíste, querida? Então somos da mesma geração. Eu já comecei bem velha, não tem nada a ver com a idade, viu? Mas até 2005, quem fez Direito até 2005, a área do conhecimento que estava o nosso curso de Direito dentro das ciências humanas. Depois de 2005, ele foi para Ciências Sociais Aplicadas, não é? Isso para dizer para vocês, só para dizer para vocês que isso é eleição, não é? Isso é uma escolha, uma reflexão que se fez e se determinou que o fenômeno social, a finalidade da vossa profissão estava dentro de uma grande área de conhecimento que são ciências sociais aplicadas. Né? Diferente de trabalhar isso na perspectiva de natureza estritamente teórica que a gente tinha na perspectiva das humanidades junto com a filosofia, por exemplo. Não é? Então, não é um fenômeno que a gente estuda, não é, e decide apartado da realidade. Quando a gente diz ciências sociais aplicadas, então nós estamos tratando de fenômenos sociológicos. E isso, claro que não tem... Vocês vão abrir a tabela dos conhecimentos lá, não é, da CAPES, identificar tudo isso. Não é fundamental para vocês saberem agora, não é para a nossa disciplina, mas isso é conhecimento geral sobre como se classificam, como é que se classifica a ciência. Porque cada uma dessas grandes classificações vai nos indicar um modus operandi que é mais próprio. Não é o contrário. Eu amo uma pessoa que é nosso colega, ele nem sabe disso, acho que não sabe assim explicitamente. Vou arranjar um jeito de dizer para ele, talvez vocês conheçam o professor Oneide Périos. Não? Não é? Viu? O cara é. E não é? Sim, mas as minhas filhas também são apaixonadas por ele. Isso é um problema sério, né? Mas professor Oneide Périos fez uma banca comigo recentemente e disse uma coisa, disse por mim uma resposta muito adequada a um outro membro da banca. Este professor, este outro professor, criticava a aluna pelo fato dela não ter estabelecido uma teoria a priori. E ele dizia, falta teoria, não é? Falta teoria. Vejam, a perspectiva dele é mais ou menos assim, deste professor dizendo que faltava teoria, não é? Eu tenho uma teoria e agora eu forço a realidade para ser explicada a partir dessa teoria. Né? Eu tenho uma realidade que é complexa e eu coloco dentro de uma teoria e acabou. Esse é um jeito de pensar? Sim, não é? É possível deduzir-se deste modo. Não é? Como a gente pode ter o contrário, que é a minha defesa? Quando eu preciso de defesas, eu boto o professor Oneide por lá. Não é que ele diz assim, a realidade é por demais complexa para ser encarcerada dentro de uma teoria.
Então, nós temos um caminho que é oposto, é descrever o fenômeno e aí encontrar o caminho para responder. Isso a gente vai ter nas ciências sociais e nas humanidades. Nem sempre isso é possível nas outras ciências. Embora até a física hoje em dia esteja bastante aberta a métodos que são interdisciplinares. Então, eu deixei este link para vocês saberem as áreas do conhecimento e os desdobramentos dessas áreas do conhecimento que são cada vez mais complexas, né? Há 15 anos atrás, nós não tínhamos a ergonomia como uma área da arquitetura. É uma área que surge já interdisciplinar, não é? Porque ela envolve saúde, envolve design, ela envolve engenharia, ela envolve matemática, ela envolve bem-estar, não é? Envolve estética, é uma área muito complexa. Precisa usar esse aqui, né? Ah, então precisa. Olha aí, eu querendo desobedecer as regras da pós, né, gente? Muito melhor. E quem sou eu? E quem sou eu para desobedecer? Não, eu acho que isso é muito interessante, professora, até trazendo aqui para a questão da metodologia mesmo, até para a forma de pesquisar. Falo isso porque é o seguinte: eu sempre tinha o hábito de fazer a pesquisa dogmática, doutrinária, e depois partir para um olhar da realidade. É claro que, para olhar para a realidade, a gente tem que ter um arcabouço, a gente tem que ter um conhecimento mínimo ali da teoria, porque não tem como a gente fazer uma pesquisa da realidade sem ter conhecimento a respeito desses temas. Mas a última pesquisa que eu fiz, que foi uma pesquisa mais complexa do mestrado, eu fiz um caminho inverso. E aí isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque isso economizou muito meu tempo e fez com que eu conseguisse produzir algo, eu imagino, com uma qualidade um pouco melhor. Por quê? Porque eu fiz o contrário. Eu fui olhar a realidade, eu fiz a parte empírica toda da minha pesquisa, e depois, olhando para os meus resultados empíricos, foi que eu fui olhar de fato o que eu ia construir na parte teórica, digamos assim, da minha escrita. Exatamente, até porque, na minha parte empírica, eu tive alguns achados que não estavam no meu radar, por óbvio, né? E que eu tive que depois encontrar alguma forma de abordá-los na parte teórica. E vice-versa, tinha algumas coisas que eu achava que eram extremamente relevantes, que eu iria colocar inegavelmente na parte teórica, e que não faziam relevância nenhuma diante do meu resultado feito ao final. Então, eu acho que economizou meu tempo, eu acabaria cortando grande parte da minha escrita se eu tivesse feito da forma tradicional a minha pesquisa, e feito dessa forma, eu acho que teve até uma adequação maior, sabe, em relação a parte teórica com a parte empírica dos resultados que eu encontrei. Assim? Eu também. Eu sou... Vocês, claro, eu estou vendendo meu peixe, não é? Porque é de fato o que eu acredito, não é? Para mim, pesquisa tem que ser com este movimento. Não, é a realidade, é o fenômeno sociológico que deve nos revelar a sua complexidade e depois eu procurar explicar. Não enquadrá-lo a priori dentro de uma determinada teoria. E ela te disse onde é que surgiu isso? Não. Escola de Chicago. 1940, nós temos, especialmente, começa um pouco antes disso, 1929, que eu acho que a gente pode colocar como uma data bem precisa, não é? Quando a gente vive aquelas crises, e naquela época a crise de natureza econômica fez com que o mundo inteiro se deparasse passasse a enxergar a realidade de um modo distinto. Então, a Escola de Chicago, e a gente, quando está falando de Escola de Chicago, a gente está falando de um ambiente físico mesmo, não é? Que convergem para lá sociólogos, antropólogos, que a faculdade de Direito passa a ser interdisciplinar e o fenômeno da justiça passa a ser analisado sob o ponto de vista de quem sofre a injustiça e não o contrário, não é? Não é a teoria da justiça,
mas são os injustiçados e a realidade que eles vivem, que passa a ser investigada. Então, a escola de Frankfurt vai à realidade. Ela sai de dentro da universidade e vai observar o fenômeno em campo mesmo, não é? Como é que acontece a organização das gangues? Como é que acontece o movimento de corrupção? A pobreza, como é que ela se estabelece? Como é que acontecem os furtos de energia? As combinações, as confluências irregulares para ter benefícios de natureza social, as fraudes, essa coisa toda passa a ser, que era realidade, passa a ser um fenômeno de investigação. E aí é que surge este movimento, não é? De se descrever primeiro a realidade e depois procurar teorias ou desenvolver teorias para explicar esta realidade. Não é? Isso é produção de conhecimento, não é? Porque às vezes as teorias não são suficientes para explicar aquilo que está se constituindo, não é? Ou precisam da combinação de diferentes elementos. Hoje é impossível trabalhar educação sob o ponto de vista da alfabetização, não é, que é efetivamente o curso onde eu trabalho, não que eu seja especialista, eu nem sei fazer alfabetização, mas não é possível trabalhar sobre o fenômeno da aprendizagem sem conhecer de neurociência, neuropsicopedagogia, neurofisiologia da aprendizagem e as técnicas específicas de alfabetização, considerando a singularidade de cada um dos sujeitos. Eu não aprendi nada disso no curso de pedagogia. Eu disse que existiam 2 métodos de alfabetização e eu me especializei em um, fonético. Hoje eu tenho mais espaço para isso, não é? Claro que fazem quase 50 anos, mas não tem espaço para isso. Então, isso é para vocês conhecerem e verem a complexidade disso. Na verdade, quando a gente gosta muito de uma coisa, eu olho essa tabela que não tem graça para ninguém, cliquem nela para vocês verem. E eu fico perplexa. Eu fico assim, envaidecida. Não é? Eu disse assim, como nós, criaturinhas tão insignificantes, não é? Que podemos e partirmos, fomos capazes, não é? Eu digo todos os humanos, a produzirem uma coisa tão complexa como esta, não é? Como é possível produzir conhecimento desse jeito, classificar o conhecimento, organizá-lo deste modo? Porque este quadro é só um quadro sinóptico, é um quadro de organização. Mas pensem, né? Para trás, e o quanto isso será para frente, cada vez mais complexo. Enfim, é só por uma apaixonada pelo conhecimento. E aí, gente, qual é a finalidade da ciência? Vocês vão fazer um pedaço de ciência. Diga. Não está sensível? Não, ele não está. Uai, será que eu estou... Abriu? Ah, por quê? Ah, então tá. Me defendam, não é? Não, porque chega assim, vocês devem ter ouvido falar disso, ou foram alunos daqueles professores que chegam em sala de aula com o material, na época a gente dizia as folhinhas todas amarelas, com anotações e tudo mais, não é? Não estou desse jeito, Tâmara, não é? Acho que não, eu só tenho a idade que está amarela, né? Estou amarelando pela idade, mas os materiais não. Então, assim, esses aqui, não é? Qual é a finalidade de se fazer ciência, de produzir conhecimento? Vocês vão dizer a finalidade imediata é vocês saírem aprovados deste programa, porque senão ela não deixa, não é? Mas a finalidade mesmo, né? O fim primeiro, não o último, mas o primeiro da produção de conhecimento, não é? Dessa sistematização do conhecimento, porque não precisamos produzir nada inédito, mas é nos aperfeiçoarmos. As pessoas dirão, não é? É para a humanidade. Está lá colocado, contribuir para o progresso da humanidade. Mas qual humanidade que é a primeira beneficiada com a produção do conhecimento? Somos nós. Não é? Então, a gente aperfeiçoa a humanidade a partir do autoaperfeiçoamento. E isso é um grande achado.
não é? Porque à medida em que nós nos aperfeiçoamos, aperfeiçoamos também todas as demais relações com as quais nós vamos, as interfaces todas que vamos fazer, não é? Com a realidade imediata, que são os nossos outros sujeitos humanos, mas também com as coisas com as quais nós nos relacionamos, não é? Então, a humanidade se aperfeiçoa a partir do nosso aperfeiçoamento. Os tipos de conhecimento que nós temos, não é? Nós estamos centrados, quando fazemos metodologia da pesquisa, quando fazemos pesquisa, aqui. E este é um quadro clássico de organização. E hoje, não é? A gente diz que ele é clássico e a gente respeita, mas nós não fazemos mais exatamente isso. Não é? A racionalidade que a gente coloca, ela é resultado de uma investigação, mas essa investigação, ela usa o nosso sistema de crenças. Não é possível fazer aquilo que eu aprendi em 1979, em que a criatura dizia assim, ele dizia, Medina, não era Patrícia, Medina, tu não pode aparecer na pesquisa, não é? Tu não tem vontade. Pesquisador era quase como alguém que estava psicografando alguma coisa, não é? Porque era só um caminho, porque as coisas eram produzidas, mas não é? Não podia aparecer em momento nenhum. A gente não podia dizer qual era a instituição que a gente trabalhava. Era tudo absolutamente neutro. A neutralidade da ciência só tinha valor se a gente escrevesse daquele jeito. Não é? Se dissesse os resultados a partir dos números, porque os números eram frios, que era isso que a gente queria. Isso não existe mais, não é? Isso não te pertence mais, não é? E então, o que nos pertence hoje? É aplicar exatamente essa estrutura, produzir um conhecimento científico que tem como base a razão, que adota como forma de aquisição de conhecimento, justamente a investigação. Eu investigo utilizando um método, não é o método, usando um método que eu elejo, que vocês escolhem. Depois de escolher, vocês vão descrever, que é para socializar aquilo que está fazendo, e essa criatura que faz isso é chamada de cientista, mas ela pode utilizar-se dos sistemas de crença, de dados que estão dentro do sistema de crenças, e ela vai usar de conhecimentos que vêm dos saberes tradicionais, ou ter como ponto de partida justamente os saberes tradicionais, que são, por exemplo, seu elemento de investigação, sua fonte primeira de dados, aquele sujeito que vive a própria experiência na realidade em que ele está. Então, isso aqui tudo é uma referência grande, não é padrão e tudo mais, é uma teoria colocada em prática, mas que a gente pode combinar desde que a gente informe. Daquelas 3 perspectivas teóricas que eu coloquei antes para vocês, que eu diria paradigmáticas, são os paradigmas que a gente utiliza para fazer ciência, o positivismo, o materialismo histórico dialético e a fenomenologia, e diferente de outros professores que colocam a complexidade como um quarto, eu coloco a complexidade dentro da perspectiva fenomenológica, não é? Nós temos na fenomenologia o ambiente mais propício para fazer a combinação desses elementos todos. Então, uma abordagem fenomenológica adota com muito mais tranquilidade valores que estão lá no conhecimento mítico, no sistema de crenças que trazem elementos da fé ou que combinam com a reflexão de natureza filosófica. E é natural que a gente entenda que a gente natural não, a gente pode provar que isso é um movimento de evolução, não é? A gente sai de uma perspectiva na organização do pensamento científico de base quantitativa e evolui para aquilo que é mais subjetivo, né? Então, esta evolução é cada vez o foco voltado mais para os sujeitos que podem se beneficiar daquilo que a própria ciência produz.
Esse aqui nós já vimos e eu vou pedir para a gente fazer uma volta. É uma tarefa que é curtinha, que não é longa, e eu quero que vocês reproduzam num papel que eu vou distribuir agora esse esquema, este mesmo esquema. Isso é técnica, tá, gente? Agora é pedagogenta, é pedagoga, dizendo para vocês o que vocês vão fazer para lembrar deste movimento. Então, é um primeiro exercício e é um primeiro intervalo da minha fala também que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar este desenho aqui e vão reproduzir numa folha. Reproduzir interpretando o desenho. Aquilo que para que vocês gravem. Mas não é para colocar só palavras, é para desenhar mesmo, tá? Pode fazer nuvenzinha, né? Pode fazer estrelinha, florzinha, qualquer inha que seja importante para vocês lembrarem. Enquanto isso, eu faço um intervalo fisiológico, tá bom? Esse não é um dizer meu, esse eu aprendi com o professor Tarsis Barreto. Ele aqui diz, precisamos de um intervalo fisiológico. Ficou claro o que é para fazer? Aquele que está ali, vocês vão desenhar isso aqui, do jeito de vocês, colocando seus comentários. Escrevam do jeito que vocês vão lembrar disso. Sim? É para colar aqui, vai deixar aqui, é uma prática só. Vai ficar aí. Olha como a subjetividade funciona. Essa é a primeira atividade avaliativa. Olha o poder coercitivo da avaliação. Essa é a primeira avaliação. Coloquem nome e me entregue. Sobre a questão das hipóteses, ela tem muita importância, até mesmo na forma como eu vou, nos resultados que eu vou chegar. Eu estava conversando outro dia com um colega e eu achei tão interessante, porque ele é uma pessoa que ele traz umas análises que fazem uma virada de chave. Nós estávamos falando sobre saúde mental, adoecimento mental no trabalho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu me prendo muito a uma hipótese, eu tenho que me desprender, porque eu posso chegar a um resultado falso. E eu posso enviesar minha pesquisa. E aí a gente estava falando o seguinte, né? Como que a instituição pode tratar questões de saúde mental, né? Que é um tema atual. E aí ele falou assim: mas e se as pessoas já estiverem vindo adoecidas para o trabalho? Então, muda. Então, a gente tem que realmente, a questão da pesquisa, ter essa humildade, né, para já não achar que eu já tenho até mesmo o problema, como você falou, que é complexo, né, eu já tenho aqui às vezes eu não tenho nem isso. Então, eu achei aquilo ficou na minha cabeça, porque eu falei, olha, como que a gente precisa abrir a mente. Eline. Sem problema. A Eline está dizendo uma coisa que é importante, que eu deixei de dizer antes. O método científico prevê hipóteses. Quando a gente faz design de pesquisa para a Plataforma Brasil, a Plataforma Brasil é o ambiente. Todos sabem o que é a Plataforma Brasil? Não tem problema não saber. Não sabem. A Plataforma Brasil eu morro de orgulho de dizer isso. É a maior, não é? E de verdade é maior, não existe, e a gente está em crise. Mas isso eu não posso botar agora. Plataforma Brasil é um ambiente virtual onde a gente submete um conjunto de documentos e o nosso projeto para ser avaliado pelos pares pelos pares, nesse caso é mais do que pares, porque são comissões que fazem isso, quando a gente vai pesquisar com seres humanos ou com animais. Então, sempre que a minha pesquisa envolver pessoas e envolver animais, eu tenho que ter aprovação de um comitê de ética. O comitê de ética em pesquisa, ao modo como nós organizamos o CONEP, que é o grande sistema que congrega todos os comitês de ética brasileiros, é o maior sistema
avaliação de pesquisa científica do mundo. Não há nenhum outro lugar no mundo que nós tenhamos tantas pessoas envolvidas, não é? E que façamos um trabalho tão rigoroso. Sempre foi colocado como exemplo, o sistema CEP-CONEP. Mas, voltando às hipóteses que Eline estava nos falando. Todos os métodos trabalham com hipóteses. Já pensaram sobre isso ou o método de pesquisa científica? É disso que eu estou dizendo. Agora, todos os métodos de pesquisa científicas trabalham com hipóteses? Não. O método fenomenológico proíbe hipóteses. A gente nem pode ter. Vocês podem fazer um caminho que não estava previsto, mas que eu lembrei agora. E não é propaganda, viu? Mas olhem lá, a minha tese, encontrem aí, escrevam Patrícia Medina tese, na barra do buscador de vocês. Vocês vão ser levados para o repositório da Universidade Federal de Goiás. Na universidade, não precisam fazer isso, eu vou fazer. Eu mostro para vocês o desenho que eu quero mostrar, para vocês verem que é um método científico, só que é um método fenomenológico. Estou te tirando do lugar, né? Depois tu volta. Vocês conseguem enxergar este caminho? Isso é um método. Isso é uma representação gráfica do método fenomenológico. Círculo hermenêutico fenomenológico. Vejam que o outro é linear, não é? Este é circular. Por quê? Porque ele não para. Este método não tem hipótese. E se tiver hipótese, está errado, porque não é para ter. Quando eu vou primeiro mostrar aqui, depois eu trato sobre isso. Vejam. No método que vocês me desenharam agora há pouco, não diz questione. O movimento começa aqui. A pesquisa fenomenológica começa com uma inspeção detalhada do quê? A gente vai fazer a inspeção detalhada da minha pré-compreensão. Lembra que Michele disse? A gente tem mania, estava habituada a fazer leituras anteriores, teorias e tudo mais. Essas pré-compreensões já fazem parte do nosso escopo de referência mesmo, não é? No teu processo de formação, no teu mundo da vida. Então, essas pré-compreensões, que podem ser de natureza teórica ou prática, elas te levam a uma metodologia, um posicionamento específico sobre a realidade. Tu interpreta a realidade diferente, não é? Carmen interpreta a realidade diferente de Tâmara, porque vocês têm uma referência de vida distinta, experiências distintas, são sempre singulares. E aí eu tenho vivências, tenho o mundo da minha formação, tenho as doenças, eu tenho a medicação que eu tomo, que interfere sobre a minha perspectiva sobre a realidade, a minha condição hoje de afasia, porque eu estou enxergando vocês tudo rodando, não é? E aí até o vocabulário fica difícil. Não é? Hoje é um dia que interpretar um fenômeno vai ser completamente diferente de um dia que eu estou sóbria, não é? Que é o que não está acontecendo neste momento. Eu coloco o meu fenômeno a ser estudado. Qual é o fenômeno? Por exemplo, o saneamento básico que a gente estava colocando. Eu coloco à luz disso aqui tudo, mas eu não estabeleço hipóteses. O que é que a gente faz nesse método? Não é? No método fenomenológico, um círculo hermenêutico fenomenológico. Eu suspendo tudo isso. O que é essa suspensão? Essa suspensão significa eu exaustivamente informo para os meus leitores quais são os preconceitos que eu tenho. Isso não é preconceito, são os conceitos prévios. Depois que eu faço isso, eu vou buscar sentido. Onde é que a gente busca sentido? Na literatura ou com pessoas-fonte. Não é? Então, é um caminho um pouquinho diferente. Aí eu vou de novo ao mundo do texto.
Eu vou explicar isso a partir do mundo do texto. Quando eu vou ao mundo do texto, ao conhecimento que já estava produzido a respeito deste meu fenômeno, eu tenho uma abertura para interpretar este fenômeno. E eu vou tornando essa compreensão cada vez mais profunda a partir de novas descrições e novas interpretações, novas buscas de sentido. E isso é um processo contínuo. A gente faz isso automaticamente. Não é? Quando a gente diz que uma pessoa é sábia, não é? Ela está fazendo isso permanentemente. Ela estuda, ela se relaciona com outras pessoas, ela experimenta, e isso vai se tornando cada vez mais radical. Ou seja, o conhecimento vai sendo consolidado, os saberes vão sendo vão se constituindo mesmo de modo cada vez mais complexo. Mas o que eu interpreto num fenômeno destes? Olha, se eu fui procurar sentidos diretamente das pessoas, o que eu fiz em termos de pesquisa? O que vocês podem fazer? Eu vou entrevistar alguém. Não é? Então, se eu vou buscar sentido através das pessoas, eu entrevisto. Se eu vou procurar nos textos, eu faço leituras e interpretações de textos selecionados. O que eu encontro dentro do texto? O que eu vou procurar dentro do texto? A resposta à minha pergunta. Não é? Eu tenho uma pergunta, então eu vou procurar a resposta com as pessoas ou com os textos. Nestas respostas, se eu perguntar para Tâmara, Camila, Avelardo, Camille, Juliana, não é? Não importa qual é o nosso problema, mas aparece uma palavra, Juliana diz a palavra vida. Tâmara diz vida também. Camille diz vivência. Avelardo diz vida também. Ora, das 5 pessoas que eu entrevistei, das 6 pessoas que eu entrevistei, 5 usaram a palavra vida. Isso significa alguma coisa? Isso é uma categoria que se tirou não de um texto, que se tirou das vivências e das percepções das pessoas sobre aquele fenômeno. E aí eu vou trabalhar, agora eu vou dar sentido, enquanto pesquisadora, a esta palavra. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser adoecimento, qualquer palavra, pode ser expressão também, não é? Pode ser aprendizagem, pode ser qualquer coisa, desde que ela se repita. Na perspectiva fenomenológica, diz que a essência do fenômeno está no verbo, na palavra. Né? E essa palavra é a palavra do universo da escrita ou do universo das entrevistas que eu fiz. Então, é um jeito diferente de fazer pesquisa. Não é a mesma coisa, não tem hipótese. Porque se tiver hipótese, eu maculo a minha procura. O Eline, o que o teu colega dizia. Ora, se eu já tenho uma resposta prévia, o que eu vou querer? Eu vou forçar a realidade. Isso é natural, não é? A gente vai campear, como diria lá no Rio Grande do Sul, a resposta que a gente quer encontrar. Se eu estou procurando um botão, mesmo que eu encontre uma faca, não é? Eu não vou olhar a faca, porque o que eu estou procurando dentro da gaveta é um botão. Então, é aquilo, eu tenho um olhar direcionado para isso. Essa é a pesquisa clássica. Esse é um método clássico, é quando eu tenho uma hipótese. Quando eu trabalho com a fenomenologia, eu deixo a realidade se revelar, mas não sem método. Então, anteriormente, eu tenho que conhecer o fenômeno, mas eu deixo tudo isso em suspensão. E o que pode acontecer? Que tudo isso que apareceu aqui antes no meu estudo, nessa minha inspeção detalhada, não serve para muita coisa, mas serve para explicar o modo como eu olho deformada a realidade. Vou dar um exemplo para vocês de uma pesquisa que vocês podem e vão encontrar com riqueza de detalhes, uma pesquisa muito bonita que foi feita pelo Marcelo Laurito. Alguém conhece? Marcelo Laurito chegou no programa de mestrado, coisa mais bonitinha, há muitos anos atrás, era um menininho todo querido, e ele se inquietava com uma situação no mundo do trabalho dele, que era a liberação
ou a não liberação de visita íntima para as mulheres no presídio feminino. Todo mundo encrespava, não é? E a questão dele, bem objetivamente, era assim: se é um direito exercido pelos homens, sem a aplicação de nenhum critério legal, porque os critérios estão colocados lá, por que as mulheres não podem? Por que os homens negam às mulheres esse direito, quando os homens não precisam cumprir os quesitos mínimos? Não é? Enfim, e ele, então, tinha essa inquietação, e eu disse: então vamos estudar sobre isso. E ele se municiou de um monte de coisa. Sociologia da sexualidade, feminismo, o diacho de coisas. Ele tinha um preconceito, ou um conceito prévio bem consolidado a respeito disso quando foi para a qualificação. E ele qualificou bem, a gente descreveu tudo isso, e os professores de abordagem crítica adoraram o trabalho e tudo mais. Mas eu, conduzindo o trabalho, disse: vamos analisar na perspectiva fenomenológica. Agora suspende tudo isso. Nos travestimos de qualquer entrevistador, e eles não sabiam que ele era juiz. Fomos para o presídio feminino lá, Taquaralto, né? E lá tivemos autorização, CEP, aquelas coisas todas, 23 mulheres que aceitaram participar da nossa pesquisa. E a pergunta era uma pergunta, fenomenologia só trabalha com perguntas disparadoras, não é? Porque se eu uso perguntas fechadas, eu estou induzindo respostas, estou colocando conteúdo, então não. A gente começa uma conversa e fala, não é? Faz uma pergunta aberta, sempre é uma pergunta aberta. E a gente perguntou. Primeiro, a gente tomou alguns procedimentos de natureza técnica, descaracterizando todas as mulheres. Elas se deram um nome artificial, elas criaram um nome fictício, não é? Então, a gente perguntou lá para Anjinho. Tinha uma que ela chama... E todas elas foram identificadas com a cor da roupa que elas estavam utilizando. Então, ela tinha o nome que ela escolheu, Anjinho. Isso eu estou dando resposta à tua pergunta também. Ela era Anjinho, e a cor da roupa dela foi fotografada, e a gente tinha lá a estampa da roupa da Anjinho. Ela era descaracterizada, então, só nós é que sabíamos quem ela era. E a gente perguntava assim: Anjinho, o que tu achas da visita íntima aqui no presídio? E ela começava a falar, a pergunta: o que tu achas? Bem aberto. E ela começava a falar sobre isso. Ela dizia: eu acho um absurdo não ter, ela dizia outras coisas, né? Ela disse assim: quando tem é muito bom, porque eu tenho informações, quando autorizam, o que menos faço é sexo, porque eu quero saber da minha mãe, dos meus filhos, não é saber como é que está na escola. É um jeito, a Anjinho não, a Tereza, digamos, não era Tereza, tudo eram nomes. Enfim, outra dizia: interessante... eu não gosto porque aqui eu estabeleci uma outra relação. E a gente teve respostas de toda a ordem. Mas, mais frequentemente, entre as 23, 16 destas mulheres não falaram em sexo. Nada. Nenhuma palavra. Elas falavam em tudo, menos em sexo. Elas falavam em família, elas falavam em estabilidade, elas falavam em conforto, elas falavam em amor, elas falaram em tudo, menos em sexo. Ou seja, quebrou nossas pernas. Não é se a gente pode dizer, mas a fenomenologia é isso mesmo. Isso aqui tudo estava suspenso. E aí a gente foi buscar os sentidos nas falas e encontramos outras categorias que estão lá descritas. E aí o trabalho dele recomeçou. Não é? Sob outras bases, porque se falava em dignidade, se falava em muitas vezes família, filhos, e outros elementos que desviaram ele completamente daquilo que ele pretendia escrever, não é? Daquilo que ele pretendia investigar. Então, essa também é uma postura do pesquisador, não é? Se ele é tão engessado em que ele só quer encontrar aquela resposta, isso é trabalho técnino. No trabalho técnico, a gente não cria
não é? A gente executa, porque especialmente vocês, não nós, mas nós temos regras, nós temos um aparato legislativo para seguir, nós temos uma sequência lógica de procedimentos que não podem ser alterados sob pena da gente cometer, no mínimo, injustiça, não é? Mas na pesquisa não. Não é? Então, na pesquisa eu não preciso ter hipóteses sempre, ela não precisa ser confirmada para eu ter um elemento de reflexão sobre um determinado fenômeno. Não, ele é a mesma pesquisa, só que a partir do método, não é? Ele teve que explicar o fenômeno de um outro modo. Então, aquilo que seria uma perspectiva de natureza crítica, não é? Que ele imaginava crítica, os membros da banca também, era feminismo, era tudo mais, as mulheres estavam andando para o direito de fornicar, não é? Elas queriam o direito de conviver com a família. E aí apareceu coisas assim, sim, mas ela disse assim, o meu marido está lá no presídio também, eu estou aqui por causa dele, mas o cara não era marido, né? Era companheiro. Ele está lá, então vocês têm que arranjar um jeito de trazer ele aqui, porque a gente precisa conversar. Não era transar. A gente quer conversar. Vejam como é diferente. Quando a gente procura o sentido nas pessoas, o fenômeno não é a nossa interpretação enquanto pesquisador. Não é? Ele ultrapassa o nosso sentido quando a gente está trabalhando com sujeitos sensíveis. Não é quando nós estamos tratando com gente. Claro que quando a gente está tratando com objetos, e é outra coisa. Aí o estruturalismo, o positivismo se prestam, não é? Mas quanto mais subjetivo for o nosso fenômeno, mais a gente tem que procurar os sentidos nos seres que vivem o fenômeno, não é? Não sou eu fora. Por isso que existem fenômenos que nós nunca vamos entender. Eu, por exemplo, não é? Tenho uma dificuldade imensa para trabalhar, para pesquisar. Eu acho que nunca conduzi, porque não tenho a menor competência, porque eu sou tão perplexa com isso, e incapaz mesmo, que é trabalhar com a cultura indígena. O paradigma é tão diferente, os princípios são tão diferentes, que eu teria que investir um tempo tão grande para compreender, que eu acho melhor deixar com essas pessoas que têm uma formação mais específica para isso. Eu gosto mesmo de administração, eu sou organizadinha, planejadinha, quadradinho, tudo, aplica procedimento, faz procedimento operacional padrão para tudo, não é? Tem para a organização da mala de viagem, 333, métodos, eu tenho método para tudo, ou seja, eu não sou para uma teoria, para uma aplicação desta, né? Embora eu tenha produzido uma tese nesse sentido. Tá? Então, aquilo que vocês desenharam é um método. Aqui é uma representação de um método também. Né? É um círculo hermenêutico. As pessoas desenham como um círculo. Por que eu não fiz o círculo? Eu fiz uma espiral. Porque o sentido é de espiral. Quando eu saí do sistema, quando eu terminei a tese, eu tinha uma perspectiva nova, eu tinha uma abertura para o futuro. E qualquer outra pessoa também teria. Não é? Como o Marcelo Laurito. Não é? Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência. E nenhum de nós nunca será. Não é? Marcam as experiências, tanto positivas quanto negativas. Ser pesquisador é isso, é estar permanentemente em estado de perplexidade. Ok? Esta menina fez uma pergunta, e eu adoro trabalhar com essas coisas antes do tempo. Não tem problema de ser fora do tempo. Tu quer repetir a pergunta, por favor, que eu quero antecipar? Eu perguntei para ela se o termo de consentimento de quem participa de uma pesquisa, ele também abarca quando essa pesquisa é anônima, quando a pessoa não vai ser identificada. Qual é a resposta? Depende. Depende do quê? Completa? Conteúdo? Não. Depende do quê? E aí? Diga, depende do quê? O que vocês acham? Dou-lhe uma. Depende se esse conteúdo ele vai ser apreendido. Se ele está numa base de dados, por exemplo, pública, não teria problema. Ou de uma forma de compreensão pública, de apreensão desse conteúdo de forma pública. Mas se é algo individual, eu creio que depende sim.
Sim, depende sim se eu posso individualizar os sujeitos. Então, depende do tamanho da população e da técnica que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui dentro, no Ministério Público, com uma população que são números clausos, eu tenho lá são 85 pessoas e tudo mais, é uma amostra muito pequena. Então, é possível personalizar, é possível identificar esses sujeitos, eu deixo isso muito... É possível saber quem são os respondentes, não é? Então, sempre que é possível saber quem são os respondentes, não é uma pesquisa de opinião, daí eu preciso um termo de consentimento livre e esclarecido. Agora, se vocês atravessam a rua e vão fazer a pergunta para os usuários do transporte coletivo aqui na frente, vocês definem terça-feira pela manhã, entre 9 e 11 horas, eu vou perguntar para todos os sujeitos que passarem ali. Isso é pesquisa de opinião. Eu nunca vou saber, eu nunca vou conseguir, exceto se eu estiver filmando, né? Mas não é isso, eu estou coletando os dados ali, saber quem são essas pessoas, de onde elas vêm e tudo mais. Então, sempre que for possível desidentificar plenamente, eu não preciso de aprovação, nada, não passo em CEP, não preciso fazer nada disso. Se eu corro o risco de poder identificar quem são os sujeitos, eu, no mínimo, preciso do termo de consentimento dele. E se for uma pesquisa que é sensível, aí vocês sabem melhor do que eu essas coisas todas, aí a gente passa pelo CEP. E quando eu vou acessar bases de dados, não é? As bases de dados, daí eu preciso pedir autorização para o responsável, para o meu superior imediato basta. Não é? Se é o meu sistema de dados, não é? Vocês estão lá diante de um sistema em que vocês têm como tirar direto a informação de um sistema do qual vocês são usuários. A chefia imediata, a presidência, enfim, é suficiente. Aproveitando o exemplo da pesquisa do Laurito, que a senhora mencionou, como é que foi registrado? Como é que foram registradas essas entrevistas? Meio audiovisual, por áudio, e depois foi transcrito para colocar... A gente contratou uma empresa para fazer a degradação, porque isso faz uns 12 anos, a gente não tinha computadores que fizessem isso para nós. Aí a gente contratou uma empresa paulista para fazer isso, e ainda existem essas empresas, e são muito eficazes. Ela tinha 3 tipos de degravação. Uma degravação só com palavras, uma outra degravação que eu não me lembro qual era, e a gente optou pela terceira, porque... Não. Está lá descrito que não tem. A gente ficou com a guarda disso. A gente só trabalhou com a sistematização. A gente pegou a transcrição, que é aquela transcrição absolutamente completa. Então, nós temos lá 6 minutos de silêncio. Então, aparece 6 minutos de silêncio. Tem a audiodescrição. Aí tem a outra que pigarreia. Não é o... para pensar na resposta. Tudo. Então, a gente pegou... Tem um nome para esse, eu não lembro agora. Né? Mas a gente fez a degravação assim. Porque eram só 23 também. Né? E aí, depois se usou um software livre para identificar as categorias por palavras. Não é? As palavras é uma categoria semântica para encontrar as palavras que mais apareceram. Se vocês... este áudio, esse método nós não pudemos usar à época, porque o que aconteceu? Nós estávamos usando um demo e a universidade não tinha pago o crédito disso. Eu sei que tivemos um problema assim. Aí Marcelo fez nos textos. Aí então ele mostra na própria pesquisa como ele fez. Ele faz com uma cor de rosa as mesmas palavras, amarelo as outras palavras. Então as categorias foram sendo tiradas de modo manual. Como a gente já sabia onde elas estavam, ficou mais fácil de fazer. Né? E o corpus não era muito grande. Né? Mas quanto menor é o corpus, mais facilmente a gente faz pesquisas qualitativas com subjetividade. Foi assim. Deu? Agora eu preciso... Tirou a dúvida? Tem mais alguma dúvida assim que pode sanar agora? Vocês precisam dizer a hora. Tá bem. 11h17.
Nenhuma? Então vamos adiante. Eu preciso trocar de tela de novo para seguir? Não, não vamos trocar de tela. Vocês têm aí no material de vocês, no Classroom, um texto chamado... Será que eu baixei ele para aí ou botei só o endereço? É sobre o problema. Ele não está aí, perdão. Elizabeth, desculpa. Elizabeth. Vocês vão dizer, meu Deus, que texto mais velho. Não é? Porque ele é de 2002. Sim, alguns de vocês não eram nem nascidos em 2002. Não tem ninguém tão novinho assim, né? 2002. Não, ninguém é tão novinho. Tudo está com harmonização só. Gente, esse é um texto muito rápido de ser lido. Ele é proposital, eu nunca encontrei... Gurias, me ajudem, qual é o texto? Onde é que ele está? Qual é o nome dele? É o problema da pesquisa. Daí tem o link, vocês chegam lá. Esse texto tem na página, acho que é 232, duas colunas de exemplos do que é problema de pesquisa e do que não é problema de pesquisa. Mas eu quero que são só 9 páginas, o texto inteiro. Vocês devem levar 17 minutos para fazer a leitura dele inteira. Então, eu quero que vocês leiam o texto inteiro, mas depois voltem para esta página 200. Eu vou escrever aqui, tá bem? Eu coloco aqui. Daí vocês voltam para lá. E o que vocês vão fazer? 232. Eu vou escrever tudo aqui. 232. Então, na página 232, vocês vão fazer um exercício de formulação de problemas de pesquisa. Vocês estão escutando a Sara? Pergunta a Sara. O nosso moço nos obriga a fazer isso, por isso. É porque eu percebi que na coluna B, apesar dela trazer um rol maior de perguntas, de possibilidades de investigações, ela é um tanto mais afunilada, né? Tanto que fala o nome de uma escola e na coluna A falava se o que poderia acontecer para diminuir a evasão escolar. Aí eu percebi isso, que o fato dela ser mais afunilada, podemos assim dizer, ela não traz tanto. Delimitar. Todo problema é delimitado. Qual é o jeito que a gente delimita, então, que vocês já definiram? A instituição é um modo de delimitar? Sim. Quantidade é? Sim. Área geográfica? Sim. Que mais? Tempo é um delimitador excelente. Então, se a gente coloca tudo isso num problema, nós temos um problema bem delimitado. Tá? Problemas podem ser formulados só na forma de uma pergunta? Tem outro jeito que a gente pode formular um problema de uma pesquisa? Existem 3 formas, não é, que a gente constitui ou formula um problema. Mais simples é uma pergunta, não é? E é um balizador muito importante, muito eficiente, porque tudo é quase como vocês no direito, o que não está no processo não existe. Não é tudo que eu encontrar, mas que não responde a minha pergunta, eu deixo de fora, porque vai ser para uma outra investigação e não para esta investigação. Então, ter uma pergunta-problema é show. Mas existe a possibilidade, sempre que a gente estiver diante de uma pesquisa de natureza mais crítica, é muito recorrente a gente adotar procedimentos, e pesquisas qualitativas, adotar perguntas encadeadas. Então, vocês viram que na parte de baixo, depois da formulação das perguntas, a professora Elizabeth, inclusive, descreve, dizendo para nós o que a gente poderia investigar. Isso é formulação por questões norteadoras. Então, eu penso previamente tudo o que eu quero perguntar. Essas questões norteadoras são um excelente recurso para nós formularmos instrumentos de coleta de dados.
É a partir dele, não é possível a gente chegar ao instrumento de coleta de dados, a um questionário, uma entrevista, sem ter passado por estes passos da formulação das questões norteadoras. Então, quando eu tenho uma pergunta, o passo seguinte da pergunta significa o que eu quero encontrar, o que eu quero procurar. O que eu vou, essas delimitações que eu faço, me dão origem às minhas questões. Tá? Quando eu pergunto quem são as pessoas, não é? Quem são os negros que frequentam o curso que frequentaram o curso de pedagogia da Universidade Federal do Tocantins na última década? Então, quem são? Como é que eu vou responder a esta pergunta? Eu vou colocar lá, não é? Sexo, idade, localidade, de onde é que eles vieram, não é? A origem. Se estudar em escola pública ou não, eu arranjo um monte de elementos para caracterização. Mas antes de responder isso, eu formulei a questão norteadora. Então, a questão norteadora é o desdobramento para levar a resposta de modo completo ao meu questionamento originário. E existe um outro jeito, que é contando uma história. Eu digo, é um nome bonito que a gente diz para problematização. A problematização é sempre a minha pergunta dentro de um contexto. Então, eu escrevo essa história, não é? Eu digo, por exemplo, não é? Existe uma política pública instaurada no Brasil desde no ano de 2012 que diz respeito aos direitos dos idosos. No artigo tal da legislação, dessa legislação, eu não lembro o número dela agora, mas faz referência a que progressivamente, dá a entender que progressivamente todas as cidades brasileiras deveriam ter ações de inclusão, que gerasse bem-estar, que melhorasse a saúde dos velhos de um modo geral. Uma década depois, a ONU cria a década comemorativa do idoso e uma série de dispositivos legais que eu vou escrevendo tudo nessa minha problematização e vou dizendo, não é? E aí chego ao nível, por exemplo, de dizer, em Conceição do Araguaia, não é? A despeito do conjunto todo dessa legislação, existe apenas um centro de de convivência para o idoso, não é? Ele está construído, mas não tem nenhum equipamento, não tem agenda, não tem atividades, não tem profissional. Eu vou colocando isso, eu escrevo, ou seja, eu já tenho um monte de dados sobre isso. Além de ter legislação, não é fundamentação teórica. Vocês sabem disso, né? Legislação não é fundamentação teórica. A gente não usa legislação na fundamentação teórica. A legislação é para justificar, nunca para fundamentar. Não é? Mas aí, então, eu também posso botar teoria lá. Não é? Então, eu tenho várias teorias que explicam a forma de inserção que a gente pode adotar para explicar a inserção ou estimular a inserção o acesso a direito aos velhos, aos idosos, de um modo geral. Então, pode estar na minha problematização também. Então, a problematização pode ser uma coisa bem extensa. Às vezes, a problematização é nossa introdução inteira. Eu trago dados, trago literatura e trago legislação. E aí eu tenho o problema descrito na forma de problematização. Eu coloco isso dentro de um contexto numérico, pessoal, pode ser um problema, uma contextualização que pode ser individual. Ora, eu vou usar uma metodologia na minha pesquisa de um estudo de caso único. E aí eu pego a dona Mariquinha, só porque isso seria nome de velho, não. Então, eu pego o caso da professora Patrícia, velha, não é? Então, posso ser objeto de investigação. Então, é um caso. E aí, então, no lugar de fazer a contextualização geográfica e tudo mais, eu contextualizo a existência daquele sujeito. E aí uso ela como essa pessoa, esse sujeito, como elemento paradigmático para lançar mão de uma tese que eu quero defender no meu artigo. Tudo é uma questão de criatividade. A professora Elizabeth escreveu essa palavra, não é? 2 vezes no artigo. Vocês viram?
ela fala em criatividade. Então, fazer pesquisa também não é uma questão cartesiana só de aplicar métodos, mas é de ser criativo para desenhar um caminho. Metodologia é caminho. Sempre que eu tornar explícito esse caminho, não é? Eu estou diante de um comportamento científico, porque eu permito que as pessoas visualizem, não é? Ou repliquem, sempre que for possível, aquele mesmo caminho para chegar a um resultado semelhante ou próximo àquele que a gente percorreu. É isso que a gente quer. A replicabilidade é característica fundamental da pesquisa. Se eu não deixo o caminho descrito, é opinião. E opinião não é ciência. Pode ser um bom ponto de partida para fazer ciência, mas não é finalístico. Aconteceu mais alguma coisa na leitura de vocês que queiram socializar? Encontraram alguma coisa alguma dúvida? Porque essa é a resposta que eu posso dar de modo bem objetivo. Na conclusão, tu não aparece. Não pode aparecer. O que não aparece no processo não vai aparecer no julgamento, não pode aparecer lá no final. Então, onde é que a gente aparece? O nosso sistema de crença todo aparece na definição do problema. O nosso sistema de crença tem que aparecer, e é valorado que ele apareça na escolha do método, nos procedimentos que eu adoto, quando eu elejo fazer uma pergunta aberta no lugar de uma pergunta fechada, ou quando eu faço uma questão de múltiplas escolhas, mas deixo possibilidade de participação para o sujeito, quando eu adoto uma pesquisa com bola de neve, por exemplo, na técnica bola de neve, no lugar de trabalhar com questionários fechados e definir a amostra de modo estratificado, definir quem são as pessoas, isso vai aparecer tudo. Agora, na hora dos resultados, eu analiso o que eu consegui e aí meu sistema de crenças desaparece. Porque daí eu aplico a teoria, trabalho com os resultados e nas conclusões é só o que apareceu como dado. Não se coloca nada de novo nas conclusões, exceto dizendo assim, não é? Na hora de fazer a pesquisa, na hora de tratamento dos dados, se evidenciou questões tais com tais, mas não era um objeto dessa investigação, então a gente deixa para uma pesquisa seguinte. Ou então, às vezes, a gente identifica uma limitação mesmo. A gente... estudos de correlação são muito frequentes em que isso ocorra. Por exemplo, vou pegar uma coisa que não é da nossa área, mas assim, correlacionar dengue, não é? A ampliação do número de dengue com chuvas. Essa é uma correlação que é fraca. Dizer, no período de chuvas tem mais dengue do que quando não é chuvas. Não é isso que gera. Não é? Hoje é um problema, não é nem um problema de saúde, é um problema de infraestrutura e de saneamento. Então, as correlações se prestam muito para deixar lacunas, não é? Quando a gente faz um estudo direto de correlação. E aí, então, essa lacuna, eu digo, não é? Apareceu, ou este elemento vai ser investigado numa outra pesquisa, e isso que eu estou dizendo para vocês é uma coisa que eu ia dizer depois, mas eu adianto agora. Onde é que vocês vão procurar um bom problema de pesquisa? É em doutrina? Aonde? Não. No dia a dia vocês vão encontrar a motivação. Encontra a motivação. E aí vocês vão procurar teses e dissertações. E vão ler que pedaço da tese e da dissertação? As conclusões. Porque as conclusões é que estão os buracos da nossa pesquisa. E aí lá vocês não precisam nem pensar, porque eu sou preguiçosa. Vocês não precisam nem pensar, vocês vão lá que a criatura já deixou a questão para vocês. Então, estão estudando uma determinada temática, não leiam a doutrina sobre isso. Vocês vão às teses, dissertações, monografias, artigos científicos e leiam só a conclusão. Procura pela palavra-chave, encontra o artigo e vão lendo, não é? E vocês vão com certeza se inspirar. Em alguns não é nem inspiração, o cara deixou a pergunta pronta. Não é? Que ele talvez fosse estudar isso depois e esquece, não produz, e mesmo que ele tenha estudado, vocês pegam a pergunta que ele deixou. E aí está pronto. Em relação à dúvida da colega, a respeito
do receio de que as crenças pessoais possam interferir e tudo mais, não seria interessante no começo da... Eu estou perguntando porque eu já ouvi isso em algum lugar, já nem me recordo onde, mas na introdução do artigo, do trabalho, colocar exatamente, tentar se apresentar enquanto autor daquele trabalho, porque na hora que você se apresenta, eu me apresentaria como mulher, branca, cis, mestranda, doutoranda, sei lá o quê, promotora de justiça, mãe de uma criança de tantos anos, ou mãe de uma criança. Eu falo isso porque eu pesquiso população LGBT. Então, todos esses elementos são relevantes para a minha pesquisa. Eu tento colocar tudo isso lá. Será que se eu não colocasse isso lá, automaticamente quem lesse meu texto já perceberia que meu texto está sendo feito sobre esse filtro? Não é nem sobre esse filtro, mas assim, por uma pessoa que tá inserida nesse contexto? Foi excelente tu teres me corrigido nesse aspecto, porque isso, mas é isso mesmo. Isso a gente faz e é fundamental que se faça nas teses, nas dissertações, nos relatórios de trabalho de maior, cujo espaço se presta para isso. Artigo científico, não. Por que no artigo científico não? Porque a gente vai submetê-lo a uma revista, e a revista, quando tu faz isso, tu te caracteriza. E aí a avaliação não é mais uma avaliação cega. Não é? Então, quando a gente submete para uma revista, a gente não pode, por exemplo, colocar assim: a pesquisa foi patrocinada pela Universidade Federal com um fundo, exceto se isso for geral. Mas eu não posso dizer do mestrado profissional em prestação jurisdicional e direitos humanos ou do programa de pós-graduação tal, porque senão a gente já sabe endereço certo, lugar, essas coisas todas. Então, no artigo científico, não. Mas em qualquer outro trabalho científico é desejável. Tem um capítulo próprio, um lugar próprio para isso, que é o espaço da justificativa. Não é? É quando a gente se coloca dentro daquele contexto. Todas as pesquisas qualitativas, eu diria que é quase obrigatório a gente dizer isso. Não é? Porque é dizer de onde é que sai a motivação, o sujeito, o meu envolvimento pessoal e por que é. E quando é projeto, então, quem aqui vai se candidatar para o mestrado? Ninguém? Todos já fizeram mestrado, então? Não? Bom, mas não, essas coisas a gente tem que fazer de modo concomitante. Vai fazendo um e fazendo o outro. Então, mas e quem vai se candidatar tem que dizer. Esse é o espaço da justificativa. Então, começa com a justificativa em 3 níveis. Nos projetos, a gente tem pelo menos 3 níveis de justificativa. Justificativa institucional, se eu sou trabalhadora de uma organização. E se meu projeto vai aperfeiçoar o trabalho daquela organização, eu coloco uma justificativa institucional. De onde é que eu tiro essa justificativa? Do PDI, do planejamento estratégico, do plano de desenvolvimento institucional. Isso está no documento, tem que ser oficial. Tá? Não pode ser o problema pequeno que eu encontro todo dia neste momento. Então, pega lá, institucional. Se tem local, a gente coloca local. Então, a justificativa ela é institucional, ela é pessoal e ela é para a ciência. Não é? O que a comunidade ganha com isso? O que a ciência ganha com isso? Quanto mais operacional for o meu trabalho, mais uma determinada comunidade ganha. Então, eu tenho que colocar isso. Isso é impacto. Então, eu quero dizer, olha, os beneficiários deste trabalho serão 23 sujeitos que moram no lugar tal. É excelente quando a gente coloca isso num projeto, porque aí a pessoa sabe exatamente o que tu vai fazer. Né? Então, aí precisa. Artigo, não. Artigo, a gente pega os resultados, resume, e hoje em dia, até na área das ciências sociais aplicadas, um artigo grande tem 15 páginas. Né? Tem artigo da área da saúde que a gente tem que escrever em 8 páginas. Títulos que a gente tem revista nos pedindo 8 palavras para título. Então, é cada vez menos dizendo menos. Por isso, a gente tem que aprender a referenciar de modo indireto. Não é? Estuda muito e transforma isso numa frase. Fulanos dizem isso em comum.
né? Então, mostra essa nossa capacidade de síntese. A descrição para os trabalhos cujo argumento é fundamental, teses e dissertações. Relatórios de pesquisa, não. Porque o relatório de pesquisa é a apresentação cronológica da metodologia e fim. Então, quando eu não tenho tempo de fazer uma dissertação, eu faço um relatório, que é técnico, mas que não tem grande quantidade de opinião formulada, conhecimento produzido, absolutamente aprofundado, não é? Eu justifico o que eu encontro explicando na teoria, mas eu não preciso fazer construtos de natureza teórica, que é bem mais complexo, muito mais demorado, não é? Por isso a gente também escolhe o produto técnico de acordo com essa nossa capacidade. Se eu sou uma pessoa com alguma dificuldade de produção, de escrita, ou com falta de tempo, o que é muito recorrente, não é? Eu sou mãe, eu não mais, né? Quer dizer, eu sou, mas enfim, vocês são mãe, mulher, trabalhadora, fazem trabalho voluntário também, não é? Enfim, tem um monte de coisa para fazer, ainda por cima é aluna do mestrado, relatório. Vamos rápido, guria, termina isso de uma vez. Não é? Porque depois vai se dedicar a aprofundar esse mesmo trabalho, por exemplo, em nível do doutorado. Porque daí tu tem mais tempo para fazer isso. Tu parte do relatório que te deu o título como pré-condição para fazer o doutorado. Pensem nisso, tem que ser estrategista também. Não é? E não é pecado isso, é só escolher o instrumento científico adequado, técnico, para aquele texto. Não dá para botar dissertação quando tu fez um trabalho que é um bom relatório, um excelente relatório, mas ele não é uma dissertação, né? A dissertação é construção intelectual, com base em dados empíricos, mas é construção de natureza eidética. Eu vou escrever, eu vou mastigar, eu vou correlacionar, eu vou... enfim, produzir muito, e não é produzir só aqui, não é? A gente precisa de um monte de tempo. Eu digo, em produção de uma tese ou de uma dissertação são contadas em horas bunda, né? O tempo que eu fico sentada, eu tenho que ficar sentado para isso, ou de pé na frente de um computador, desde que seja adaptado. Isso são horas que eu preciso fazer. Um relatório, eu vou produzindo o relatório à medida que as coisas vão acontecendo. É só organizar e botar na sequência cronológica. Faz a linha de tempo, o que foi feito, o resultado que foi produzido. Tem relatórios lindos. O CNJ tem modelos de relatório que são absolutamente objetivos. Copiem quando estiverem no mestrado, né? Agora, na hora da escrita do artigo, se for final de semana, não é? De 6 dias, 12 passos para um artigo. Já vemos isso. Pessoas, bom almoço. Se ficou alguma coisa com relação a esse aqui, vocês escrevam daqui a pouquinho, quando a gente estiver de volta. Bom almoço, tá bem?